Para pessoas com mais de 60 anos, existe um hábito aparentemente inofensivo e agradável que pode, sutilmente, aumentar o risco de derrame. Isso pode acontecer literalmente da noite para o dia, sem quaisquer sinais, sintomas ou dores prévias. A pessoa vai dormir sentindo-se perfeitamente saudável e acorda com fala prejudicada, perda de equilíbrio ou paralisia de um lado do corpo. Como o neurologista observou repetidamente, ele testemunhou com muita frequência pacientes idosos enfrentando derrames súbitos e inesperados. A causa não era tabagismo, fast food ou falta de atividade física, mas algo que consideravam extremamente benéfico: frutas comuns. Sim, exatamente, frutas. Diariamente, milhões de idosos consomem frutas, acreditando sinceramente que são benéficas para o coração, cérebro e sistema digestivo. Embora muitas frutas realmente contribuam para a saúde na velhice, algumas, especialmente se consumidas incorretamente ou em excesso, podem ser prejudiciais. Elas podem elevar drasticamente o açúcar no sangue, causar desidratação cerebral ou interagir perigosamente com medicamentos. O mais preocupante é que ninguém alerta sobre esses perigos potenciais. Este material abordará 9 frutas comuns que podem, imperceptivelmente, aumentar o risco de derrame, piorar a memória ou até mesmo provocar hemorragia cerebral, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. Bananas. Excesso de potássio, absorção muito rápida. O neurologista, que observou muitos derrames súbitos, enfatiza que as maiores preocupações vêm de hábitos que, à primeira vista, parecem inofensivos, mas que sutil e imperceptivelmente abrem caminho para uma catástrofe séria. E as bananas, paradoxalmente, estão entre eles. Ao longo da vida, as pessoas aprenderam que bananas são um lanche ideal, macias, fáceis de digerir, ricas em potássio e até promovidas como benéficas para o sistema cardiovascular. Para alguém de 30 a 40 anos, isso pode ser verdade, mas após os 60, a situação muda drasticamente. Isso se aplica especialmente à forma como rins, vasos sanguíneos e coração lidam com flutuações súbitas nos níveis de minerais, particularmente potássio. Vamos explicar esse mecanismo em detalhes. À medida que o corpo envelhece, a função renal naturalmente desacelera. A capacidade dos rins de filtrar o sangue eficientemente diminui, especialmente se a pessoa tem pressão alta, diabetes ou toma medicamentos comuns, como inibidores da ECA ou diuréticos, conhecidos como pílulas de água. Consequentemente, o potássio, do qual as bananas são extremamente ricas, começa a se acumular na corrente sanguínea. O que acontece então? O ritmo cardíaco é perturbado, os vasos sanguíneos se estreitam e, o mais perigoso, coágulos começam a se formar em áreas onde o sangue deveria circular livremente. No cérebro, um coágulo assim pode paralisar completamente funções vitais em questão de segundos. O neurologista jamais esquecerá a história de seu paciente, o Sr. Raymond, um carpinteiro aposentado de Ohio, com 2 metros de altura. Ele levava uma vida ativa, tinha uma mente lúcida e se orgulhava imensamente de sua alimentação saudável. Diariamente, todas as manhãs, adicionava banana fatiada à sua aveia e tomava seu remédio para a pressão com suco de laranja fresco. Esse hábito o acompanhou por um ano inteiro. No entanto, uma manhã, sua esposa o encontrou no chão do banheiro. Ele não conseguia mover o lado esquerdo do corpo, e sua fala estava completamente ininteligível. No hospital, a tomografia confirmou o diagnóstico: derrame. Seu nível de potássio no sangue estava criticamente alto, o que levou a uma arritmia cardíaca e provocou a formação de um coágulo. O Sr. Raymond jamais imaginaria que apenas 2 bananas por dia, combinadas com seus medicamentos, poderiam levar seu corpo a um estado tão perigoso. É crucial entender o seguinte: idosos não precisam de uma quantidade tão significativa de potássio, seja de suplementos ou de várias porções de frutas, especialmente se consumidas de uma só vez. Uma banana grande pode conter mais de 450 mg de potássio. Isso já representa um risco se os rins não estiverem funcionando plenamente. Se a banana for consumida à noite, quando o fluxo sanguíneo está mais lento, o corpo desidratado e os medicamentos ainda ativos, isso cria as condições ideais para uma tempestade perfeita. Artérias rígidas, sangue viscoso e um coágulo, tudo isso pode privar uma pessoa de uma segunda chance. O que fazer se você tem mais de 60 anos, especialmente se toma medicamentos para pressão arterial ou doenças cardiovasculares? Recomenda-se limitar-se a meia banana, consumindo-a exclusivamente pela manhã e sempre combinada com proteínas, como iogurte grego ou nozes, o que ajudará a retardar a absorção de potássio. Deve-se evitar completamente smoothies de banana, pão de banana e, claro, não consumir bananas antes de dormir.
É crucial também discutir com seu médico como alimentos ricos em potássio podem interagir com os medicamentos que você toma. A verdade é que o que antes era considerado benéfico pode deixar de ser seguro com a idade. Sem uma compreensão abrangente da situação, é impossível perceber o perigo oculto. E se a informação sobre bananas foi inesperada, prepare-se para o que as uvas comuns podem fazer ao cérebro. Uvas, uma bomba de açúcar em miniatura. As uvas são, sem dúvida, uma guloseima doce, suculenta e refrescante. Um lanche que parece tão inofensivo quanto uma brisa suave de primavera. Elas estão sempre presentes em pratos de frutas, tigelas de cereais ou servidas à mesa após o almoço de domingo com os netos. Mas e se dissermos que, para pessoas com mais de 60 anos, especialmente aquelas com disfunção vascular ou níveis instáveis de açúcar no sangue, as uvas podem ser um gatilho oculto para o derrame? É fácil esquecer que a uva é essencialmente açúcar concentrado, envolto em uma casca fina. Cada pequena baga parece inofensiva, mas apenas algumas, especialmente as variedades sem sementes, cultivadas para máxima doçura e amplamente disponíveis em lojas americanas, podem liberar um poderoso fluxo de glicose e frutose no corpo. E para vasos sanguíneos e cérebros envelhecidos, esse pico repentino é um desafio sério. Com o envelhecimento, o corpo humano perde sua eficácia na regulação do açúcar no sangue. A resposta da insulina desacelera, e os vasos sanguíneos tornam-se mais vulneráveis e frágeis. Quando a concentração de açúcar aumenta drasticamente, isso não só sobrecarrega o pâncreas, mas também provoca processos inflamatórios na superfície interna dos vasos, incluindo aqueles que nutrem o cérebro. Vasos inflamados perdem elasticidade e se estreitam. Com o tempo, sua camada interna pode sofrer rupturas microscópicas. É nesses pontos vulneráveis que os coágulos se formam. A pessoa pode não sentir essas mudanças. Os médicos podem não detectá-las em exames de rotina, mas o corpo cria, imperceptivelmente, as condições para um derrame oculto. Como um exemplo claro, podemos citar a história da senhora Jeanette Morris, uma ex-professora de 80 anos do Missouri. Ela se orgulhava sinceramente de levar um estilo de vida puramente natural, eliminava refrigerantes e alimentos processados, sempre preferindo frutas naturais. Seu lanche matinal favorito era uma grande tigela de uvas vermelhas. Elas consumia lendo o jornal ou assistindo às notícias, às vezes comendo quase 2 xícaras, sem se preocupar com a quantidade. Certa vez, enquanto escrevia um cartão, a senhora Morris notou que sua visão ficou embaçada. 1 minuto depois, sua mão tremeu e ela não conseguiu se lembrar da palavra parabéns. A filha levou imediatamente ao hospital, suspeitando de um derrame. E as suspeitas foram confirmadas. Era um ataque isquêmico transitório, ou mini-derrame, causado por um bloqueio temporário do fluxo sanguíneo na parte esquerda do cérebro. Seus exames de sangue mostraram picos acentuados de açúcar ao meio-dia, e seu nível de hemoglobina glicada A1C estava na zona pré-diabética, algo que ela nem suspeitava. No entanto, ainda mais preocupantes foram os sinais de inflamação vascular crônica e leve, que provavelmente pioraram com anos de consumo de açúcar de frutas sem proteínas ou fibras suficientes para manter o equilíbrio. É crucial entender, mesmo alimentos tradicionalmente considerados saudáveis podem se tornar perigosos sem o contexto adequado. Para pessoas com mais de 60 anos, importa não apenas o alimento em si, mas também a hora de consumo e a combinação com outros componentes da refeição. As uvas são digeridas muito rapidamente, e o açúcar nelas contido entra na corrente sanguínea velozmente. Se consumidas em jejum, especialmente em estado de desidratação ou estresse, o corpo entra em um estado onde o sangue engrossa, os vasos se estreitam e o risco de formação de coágulos aumenta significativamente. Essas mudanças negativas não aparecem instantaneamente, no mesmo dia, noite após noite, semana após semana, ocorre um acúmulo, até que chega o momento em que o sistema falha. Por isso, o especialista agora recomenda veementemente aos pacientes idosos: nunca consuma uvas com o estômago vazio, e muito menos uma tigela cheia. Devem ser consumidas com proteína, como algumas amêndoas ou uma fatia de queijo, para reduzir a carga glicêmica, e em pequena quantidade, um punhado, preferencialmente durante o dia, quando o corpo pode usar o açúcar eficientemente como energia. Se você tem diabetes ou toma remédios para pressão, as uvas devem ser totalmente excluídas da dieta, a menos que seu médico autorize o contrário. Afinal, o que parece um lanche inofensivo pode, com o tempo, privar uma pessoa do equilíbrio, piorar a memória e até tirar sua independência. Agora, falaremos sobre outra fruta, também doce e potencialmente perigosa. É uma fruta tropical, amada por muitos idosos, que tem um impacto muito mais sério do que apenas aumentar o açúcar.
Sua acidez, enzimas e influência no cérebro à noite podem surpreender. Falaremos sobre o abacaxi e como esse prazer de sobremesa favorito pode prejudicar o cérebro enquanto você dorme. Abacaxi, a combinação de acidez e açúcar. Cada pedaço de abacaxi parece conter a luz do sol. É doce, com uma acidez agradável, verdadeiramente tropical. Muitos idosos o consomem com prazer como uma sobremesa inofensiva após o jantar. No entanto, o que a maioria dos idosos não percebe e que causa profunda preocupação aos neurologistas é o seguinte: o abacaxi, quando comido na hora errada ou sob certas circunstâncias, pode se tornar um fator de risco oculto para derrame, especialmente durante a noite. O abacaxi contém bromelina, uma enzima natural que decompõe ativamente as proteínas no corpo. Em pequenas doses, ela realmente auxilia a digestão, mas em excesso, especialmente em combinação com certos medicamentos, a bromelina pode perturbar a coagulação sanguínea normal, reduzir a função plaquetária e provocar sangramentos imprevisíveis, ou ao contrário, a formação de coágulos. Em idosos, cujos vasos já são mais frágeis e o metabolismo é mais lento, tal desequilíbrio pode ter sérias consequências. Não se deve esquecer o açúcar. Apenas uma xícara de abacaxi contém mais de 16 gramas de açúcar natural. Isso provoca um pico acentuado nos níveis de glicose no sangue. Ao contrário de frutas vermelhas ou maçãs, o abacaxi tem um alto índice glicêmico, o que significa uma rápida entrada de açúcar na corrente sanguínea. E se essa fruta for consumida tarde da noite, o açúcar nela contido não é usado para energia. Ele simplesmente circula no sangue, criando uma carga adicional nos vasos enquanto a pessoa dorme. No entanto, a ameaça mais subestimada é a acidez. O abacaxi está entre as frutas mais ácidas na dieta dos americanos. Ele pode irritar o esôfago, provocando uma forma oculta de doença do refluxo ácido. Em idosos, esse refluxo pode ocorrer sem sensação de queimação, causando microaspiração e picos noturnos de pressão nas vias aéreas. Isso, por sua vez, leva à diminuição do nível de oxigênio no cérebro durante o sono e está associado a derrames matinais precoces, considerados os mais perigosos. O neurologista lembra-se do caso da paciente, Sra. Clara Hughes, de 77 anos, ex-diretora de coral de igreja da Carolina do Norte. Ativa e vigorosa, ela se orgulhava de sua alimentação limpa, eliminando completamente doces e substituindo sobremesas por algumas fatias de abacaxi fresco após o jantar. Esse era seu ritual diário por mais de um ano. Certa manhã, ela acordou confusa, desorientada. A filha notou que sua fala estava ininteligível e que ela não conseguia manter o equilíbrio ao andar. A tomografia computadorizada revelou um pequeno derrame na circulação posterior do cérebro, a área responsável pelo equilíbrio e pela fala. Exames de sangue mostraram alto nível de açúcar, sinais de refluxo noturno, inflamação e disfunção plaquetária. O culpado não foi um único fator, mas um complexo de circunstâncias desfavoráveis: refluxo, um pico acentuado de açúcar e o efeito da bromelina no sangue. A fruta que ela considerava benéfica quase a privou de sua independência. Há muitos casos semelhantes. Em idosos, a digestão desacelera, as paredes dos vasos sanguíneos afinam e o sono torna-se mais leve e interrompido. Se adicionarmos uma fruta ácida e doce à noite, os vasos se estreitam no momento mais vulnerável para o cérebro. E sim, isso cria condições favoráveis para a formação de coágulos durante o sono. O que fazer? Se você gosta de abacaxi, consuma-o durante o dia, em pequenas porções e não com o estômago vazio. Não o combine com medicamentos anticoagulantes, a menos que seu médico tenha autorizado. E, em hipótese alguma, coma-o antes de dormir. O cérebro precisa de estabilidade, não de surpresas inesperadas, pois nessa idade, até uma fruta pode perturbar seu frágil equilíbrio. Melancia, nem sempre hidrata. É difícil encontrar uma fruta que os americanos amem mais no verão do que a melancia. Fatias geladas no dia da independência, divertidas competições de cuspir sementes com os netos e o crocante doce e refrescante após um dia quente no jardim. Tudo isso parece completamente inofensivo, até benéfico. E sim, a melancia é realmente composta principalmente de água. No entanto, para idosos, especialmente aqueles com doenças cardiovasculares ou que tomam certos medicamentos, a melancia pode, imperceptivelmente, levar o corpo ao perigo, não por causa do açúcar ou da acidez, mas pelo que ela elimina do corpo. Como neurologista, estou cada vez mais preocupado com a frequência com que pacientes idosos, sem saber, provocam risco de derrame ao consumir alimentos que lhes parecem absolutamente seguros. A melancia é um dos mitos mais comuns nesse aspecto. Ela pode dar a sensação de hidratação, mas, na verdade,
Age como um potente diurético, ou seja, estimula a eliminação ativa de líquidos do corpo. Para uma pessoa de 25 anos, isso não representa problema algum. Mas para alguém de 75, com circulação já frágil, pressão arterial baixa ou que já toma diuréticos ou inibidores da ECA, a micção frequente pode levar à desidratação, especialmente à noite. E isso, por sua vez, é um dos gatilhos mais perigosos e ocultos de derrame. Por que isso acontece? Porque, quando o corpo perde água, o sangue se torna significativamente mais espesso. Imagine um xarope fluindo lentamente por tubos estreitos. Um sangue tão espesso se move muito mais devagar, o que cria mais oportunidades para a formação de coágulos, especialmente em artérias que já estão estreitadas com a idade. E o cérebro, já sensível a mudanças nos níveis de oxigênio, torna-se especialmente vulnerável quando o fluxo sanguíneo diminui ou é interrompido. Isso é particularmente relevante à noite, quando a circulação sanguínea e a pressão naturalmente diminuem. Permitam-me contar sobre o Sr. Howard Larkin, de 82 anos, um carteiro aposentado de Indiana. Ele fazia tudo o que considerava certo, caminhava diariamente, evitava açúcar e lanchava apenas alimentos saudáveis. Seu hábito favorito após o jantar era comer 2 ou 3 grandes fatias de melancia. Ele acreditava sinceramente que isso ajudava a se refrescar e manter o equilíbrio hídrico, mas não sabia que também tomava um diurético prescrito para uma leve insuficiência cardíaca. A combinação do medicamento com o efeito diurético natural da melancia levou a uma perda excessiva de líquidos durante a noite. Certa manhã, ele acordou com forte tontura, tentou se levantar e caiu. No hospital, descobriu-se que sua pressão arterial estava criticamente baixa, e o exame de sangue mostrou alta concentração de hemoglobina, um sinal claro de que o sangue havia engrossado devido à desidratação. A tomografia cerebral revelou um pequeno derrame isquêmico, provavelmente causado por um coágulo formado em vasos estreitados durante o sono. Descobriu-se que as melancias tiveram um efeito oposto ao que Howard esperava, não hidrataram, mas o desidrataram. E o mais lamentável, o derrame prejudicou sua coordenação e equilíbrio. Embora tenha sobrevivido, agora ele precisa andar com uma bengala e necessita de ajuda para as tarefas diárias. Um homem que, apenas uma semana antes, cortava seu próprio gramado. Conto essa história não para assustar, mas para demonstrar. A maioria dos idosos nem imagina que mesmo alimentos saudáveis podem ser perigosos em combinação com a idade, medicamentos e horário de consumo. A melancia, consumida à noite, especialmente com medicamentos diuréticos, cria uma ameaça oculta: sangue espesso, pressão baixa, circulação lenta. Esses 3 fatores contribuem para a formação de coágulos durante a noite. O que fazer? Se você gosta de melancia, consuma-a com sabedoria. Apenas durante o dia, sempre combinada com eletrólitos, uma pitada de sal ou água de cocô. Se você toma diuréticos, consulte seu médico antes de incluir a melancia na dieta diária. E o mais importante, ouça atentamente seu corpo. Tontura matinal, boca seca à noite ou confusão mental após o sono não são normais. São um aviso, pois até uma fruta 90% composta de água pode se tornar um inimigo silencioso da saúde cerebral. O pior é que você não sentirá isso até que seja tarde demais. E se isso surpreendeu, espere até falarmos da fruta que simboliza um café da manhã saudável, a clássica laranja americana. Mas por trás de sua polpa vibrante, esconde-se uma substância capaz de interferir na ação de medicamentos para o coração e o cérebro, criando uma ameaça muito mais séria do que você pode imaginar. Laranjas, Interechos citricas. As laranjas há muito tempo se tornaram um símbolo essencial de saúde nos lares americanos. Um copo de suco fresco no café da manhã, uma tigela de gomos na mesa da cozinha ou a clássica laranja na meia de Natal. Por décadas, foram consideradas uma fonte natural de vitamina C. No entanto, para idosos, especialmente aqueles que tomam medicamentos para o coração ou para controlar a pressão arterial, as laranjas podem, imperceptivelmente, transformar-se em uma armadilha química, desencadeando uma série de reações perigosas no corpo, incluindo aquelas que levam à formação de coágulos e derrames. O problema não está apenas no açúcar, embora uma laranja grande ou um copo de suco possam realmente elevar drasticamente os níveis de glicose no sangue. O verdadeiro perigo reside em um composto natural encontrado nos cítricos, chamado furanocumarina. E a maioria dos idosos nunca ouviu falar dele. As furanocumarinas interferem no funcionamento das enzimas hepáticas responsáveis pela quebra de uma série de medicamentos, especialmente estatinas, bloqueadores dos canais de cálcio e anticoagulantes. Isso significa que o corpo retém uma quantidade excessiva do medicamento, aumentando sua toxicidade, ou, ao contrário, o elimina muito rapidamente, reduzindo a eficácia do tratamento.
Tal interação pode ser fatal, não instantaneamente, mas lenta e imperceptivelmente. Ela pode levar à instabilidade da composição sanguínea, estreitamento espontâneo dos vasos ou formação súbita de coágulos sem quaisquer sintomas prévios. Como neurologista, deparei-me com muita frequência com pacientes que sofriam as consequências da combinação de frutas aparentemente saudáveis com medicamentos potentes. Um desses pacientes era o Sr. Elmer Bryan, de 79 anos, um motorista de ônibus aposentado da Geórgia. Um homem gentil e sorridente, Elmer tomava torvastatina para controlar o colesterol e amlodipino para normalizar a pressão. Ele também se orgulhava sinceramente de levar um estilo de vida natural. Todas as manhãs, ele começava com um grande copo de suco de laranja fresco, sua bebida solar, como ele a chamava. Mas ele não sabia que as furanocumarinas contidas nesse suco bloqueavam a capacidade de seu fígado de metabolizar os medicamentos. Os remédios para a pressão acumulavam-se em seu sangue, intensificando seus efeitos, e as estatinas, não metabolizadas corretamente, causavam inflamação e afetavam negativamente os vasos. Após algumas semanas de leve tontura, Elmer levantou-se da cadeira e caiu. Foi levado às pressas para o hospital. Ele apresentava fala arrastada e desorientação. A tomografia computadorizada mostrou um derrame isquêmico, e os exames de sangue revelaram concentrações excessivamente altas de medicamentos. Não porque ele tomou demais, mas porque o fígado não conseguia processá-los. Seu sangue tornou-se instável, a circulação imprevisível. E sim, formou-se um coágulo que ficou preso em um vaso estreito do cérebro. Quando expliquei isso a Elmer e sua esposa, eles ficaram chocados. A vida inteira pensei que suco de laranja era saudável, disse ele. E realmente foi útil um dia. Mas um corpo envelhecido é diferente. O que ajudava aos 40 anos pode se tornar perigoso aos 70 ou 80, especialmente quando medicamentos prescritos são incluídos no regime de tratamento. É por isso que toranja, laranjas sevilhanas e até variedades comuns, como a Navel, devem ser usadas com extrema cautela em idosos que tomam medicamentos se consumidas regularmente. O fígado funciona mais lentamente, e o risco de interações alimentares com medicamentos aumenta com a idade. Para pessoas com mais de 60 anos, agora recomendo consumir laranjas apenas ocasionalmente e nunca combiná-las com medicamentos sem a aprovação prévia do médico. Se a pessoa tem preferência por cítricos, deve escolher opções menos perigosas, como clementinas, ou adicionar uma pequena quantidade de suco à água em vez de consumi-lo em copos. E se a pessoa toma qualquer medicamento prescrito, é crucial verificar com o médico se os cítricos podem interagir com eles. Afinal, o que importa não é apenas o conteúdo do armário de remédios, mas também o que está na fruteira. Um hábito aparentemente inofensivo, repetido dia após dia, pode, imperceptivelmente, aproximar o cérebro de uma catástrofe. Se esta informação causa alerta, é bom, pois conhecimento é poder. Ao mudar apenas a abordagem de como e quando certas frutas são consumidas, pode-se reduzir significativamente o risco de derrame. E se alguém pensa que as laranjas são as únicas frutas com um lado sombrio, está enganado. A seguir, falaremos sobre uma fruta frequentemente servida em hospitais, elogiada por seus benefícios para digestão e energia, mas que, talvez, esteja lentamente destruindo a bainha protetora dos nervos. Estamos falando das maçãs e da armadilha de açúcar sobre a qual ninguém avisou. Maçãs, uma armadilha de açúcar inesperada. Maçãs são o símbolo da saúde americana, não são? Uma maçã por dia mantém o médico longe. As pessoas ouviram essa frase a vida toda. Croquante, succulenta, facile de comer. Maçãs são frequentemente distribuídas em hospitais, incluídas em refeições para idosos e trazidas com carinho pelos netos, que desejam que seus entes queridos sejam saudáveis. No entanto, para idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos, que monitoram a pressão, o nível de açúcar ou notam mudanças cognitivas, as maçãs podem não ser tão inofensivas quanto parecem à primeira vista. Na verdade, a variedade errada de maçã, consumida no momento inadequado, é capaz de, imperceptivelmente, aumentar o risco de AVC, desequilibrando o açúcar e a estabilidade dos vasos sanguíneos. O fato é que nem todas as maçãs são iguais. Embora contenham de fato fibras e alguns nutrientes, a maioria das variedades americanas populares, como Fuji, Honeycrisp Gala, foram desenvolvidas pela doçura, não pelos benefícios. Elas possuem um alto índice glicêmico, o que significa que saturam o sangue com açúcar rapidamente, mais rápido do que um corpo envelhecido consegue lidar. Se consumidas sozinhas, especialmente sem proteína ou gordura saudável para retardar a digestão, isso provoca um pico acentuado de açúcar no sangue,
seguido por uma queda. Isso afeta não apenas o nível de energia, mas também a pressão arterial, causa inflamação nos vasos e torna o sangue mais espesso. Quando o nível de açúcar dispara, o sangue fica mais ácido e pegajoso. A insulina é liberada abruptamente, e os vasos sanguíneos se estreitam com o tempo. Esse ciclo, se repetido diariamente, danifica o delicado revestimento interno das artérias, incluindo as que nutrem o cérebro. Surgem microfissuras, e o corpo, buscando repará-las, começa a formar coágulos. Em jovens, esse sistema se recupera rapidamente, mas em idosos, cujos vasos já estão estreitados e perderam a flexibilidade, esses coágulos podem ser o gatilho para um AVC, apenas esperando o momento oportuno. Uma das pacientes, a senhora Louise Ramon, de 81 anos, da Pensilvânia, foi saudável a vida toda. Ela caminhava diariamente, tomava seus medicamentos rigorosamente conforme prescrito e considerava sua dieta razoável. Todos os dias, após o almoço, ela comia uma grande maçã Honeycrisp. Nada de batatas fritas, nem biscoitos, apenas a fruta. Mas ela não sabia que já havia desenvolvido resistência à insulina. Esses picos diários de açúcar sobrecarregavam seus vasos sanguíneos. Com o tempo, ela começou a notar que, ao anoitecer, sua visão ficava ligeiramente embaçada, e sentia uma pressão na cabeça ao se levantar. Certa noite, enquanto preparava o jantar, Louise de repente perdeu a capacidade de falar claramente. A filha a levou ao hospital. Uma tomografia computadorizada confirmou: ela teve um AVC leve. Exames mostraram níveis instáveis de açúcar e sinais de inflamação do endotélio, o revestimento interno dos vasos. Seus medicamentos funcionavam, mas os picos de açúcar preparavam imperceptivelmente o corpo para uma catástrofe vascular. E sim, foi durante um desses picos que um coágulo se formou. Louise se recuperou, mas agora vê as maçãs de outra forma, não como um inimigo, mas como um alimento a ser tratado com compreensão e cautela. É isso que digo a todos os meus pacientes idosos. Se você gosta de maçãs, escolha-as com sabedoria. A variedade Granny Smith contém menos açúcar e mais polifenóis, compostos que protegem o cérebro. Coma maçãs junto com proteína ou gordura, como manteiga de amêndoa ou uma fatia de queijo, para reduzir a carga glicêmica. E nunca coma uma maçã doce com o estômago vazio. Especialmente à noite, seu cérebro precisa de energia estável, não de uma montanha-russa, porque mesmo uma fruta tão inocente quanto a maçã pode criar silenciosamente as condições para um AVC. Quando o açúcar dispara, os vasos se contraem e os coágulos se formam silenciosamente, imperceptivelmente, até que um dia atinjam. E se isso surpreendeu, espere. A próxima fruta é adorada por idosos por seus benefícios cardíacos. É rica em cor, antioxidantes e frequentemente chamada de superalimento. Mas dentro dessas cascas rubras, esconde-se um composto capaz de afinar excessivamente o sangue. E para aqueles que já tomam medicamentos anticoagulantes, isso pode ser a linha entre a segurança e uma hemorragia cerebral. Vamos falar sobre a cereja e quando uma fruta tão adorável pode perturbar o frágil equilíbrio do corpo. Cereja, a fonte oculta de salicilatos. A cereja, pequena, vibrante, suculenta e de cor intensa, conquistou a reputação de uma das frutas mais saudáveis na dieta americana. Médicos a recomendam para inflamações, artrite e até para a saúde do coração. Ela é anunciada em revistas para idosos, vendida em lojas de produtos orgânicos e adicionada a iogurtes e saladas. Mas por trás de seu sabor doce e reputação brilhante, esconde-se uma ameaça pouco conhecida, especialmente para idosos que já tomam medicamentos que afetam a coagulação sanguínea. O perigo reside em uma substância natural contida na cereja, os salicilatos. Esse composto natural age como aspirina, afinando o sangue. E embora isso possa ser benéfico em quantidades moderadas, para idosos cujo sangue já está afinado por medicamentos como varfarina, Plavix ou até mesmo aspirina comum, a adição de salicilatos extras da alimentação pode perturbar o delicado equilíbrio. Como resultado, o sangue fica muito fino, e os vasos sanguíneos, frágeis e propensos a rupturas. No pior dos casos, isso leva a um AVC hemorrágico, ou seja, uma hemorragia no cérebro. A maioria das pessoas nunca associa isso a frutas. Parece improvável, mas eu vi com meus próprios olhos. Permita-me contar sobre o Sr. Daniel Rhodes, um ex-maquinista de 84 anos de Illinois. Há alguns anos, ele teve um ataque cardíaco leve e foi prescrito com uma dose baixa diária de aspirina. Ele também tomava estatinas e medicamentos para a pressão. Todas as noites, ele terminava o jantar com uma pequena tigela de cerejas. Uma sobremesa natural, dizia ele.
Ele havia lido que as cerejas eram boas para inflamações e queria permanecer ativo para seus bisnetos. No início, tudo estava bem, mas depois de algumas semanas, Daniel começou a reclamar de dores de cabeça, tontura e náuseas periódicas. Certa manhã, ele acordou confuso e vomitando. Sua esposa chamou a ambulância imediatamente. A tomografia computadorizada revelou o que temíamos: uma hemorragia cerebral, um AVC hemorrágico. Isso não aconteceu por causa da pressão, nem por trauma, mas porque seu sangue ficou tão fino que um pequeno vaso no cérebro não aguentou e rompeu. Os médicos descartaram erros na administração dos medicamentos. As dosagens estavam corretas, a pressão estável. Mas quando analisamos sua dieta, tudo ficou claro. Os salicilatos das cerejas, combinados com os medicamentos, levaram a um efeito cumulativo e criaram a tempestade perfeita. É aí que reside o perigo. Os efeitos se acumulam lentamente. A pessoa se sente bem até que não se sinta mais. E quando uma hemorragia começa no cérebro, é extremamente difícil pará-la. A recuperação é imprevisível. Alguém perde a fala, outro a mobilidade. Muitos nunca voltam à vida anterior. É isso que eu gostaria que mais idosos entendessem. Mesmo produtos naturais podem interagir com medicamentos. O corpo de uma pessoa de 70 ou 80 anos já não lida com as cargas como aos 40. O que poderia ajudar um jovem a se recuperar de dores nas articulações pode causar uma crise em um idoso. Se você gosta de cerejas, coma-as com sabedoria. Algumas frutas ocasionalmente são seguras, mas evite concentrados, suco de cereja e grandes porções diárias. Especialmente se você toma medicamentos que afetam a coagulação sanguínea. Certifique-se de conversar com seu médico antes de incluir cerejas em sua dieta regular, especialmente se sua ação for tão medicinal. Porque mesmo uma pequena fruta pode causar sérias consequências quando entra em um corpo que já está se esforçando para manter o equilíbrio. E quando o sangue fica muito fino, ele não apenas vaza, ele rompe e deixa para trás a destruição. Se você pensa que isso é tudo que a comida pode nos surpreender, está enganado. Há outra fruta que é frequentemente servida em belas tigelas, em brunches, em casas de repouso. É considerada rica em antioxidantes e anunciada como super saudável. Mas sob sua casca vermelha brilhante, pode se esconder um dos níveis mais altos de pesticidas de todos os produtos de supermercado. Para idosos, essas toxinas não são simplesmente lavadas com água. Elas se acumulam e podem causar muito mais danos ao cérebro do que você imagina. Vamos falar sobre o morango e o que realmente se esconde sob seu brilho tentador. Morango, mofo, pesticidas e gatilho da gota. Eles parecem inocentes, vermelho brilhantes, em forma de coração, doces, com uma leve acidez. O morango é a personificação da saúde. É servido em bandejas de hospitais, adicionadas motis para o cérebro e servido em brunches de domingo em casas de repouso por toda a América. Mas para os idosos, a verdade sobre o morango está longe de ser doce. Na verdade, essa fruta popular pode aumentar silenciosamente o risco de AVC, inflamações e toxicidade cerebral a longo prazo, de uma forma que provavelmente nunca lhe foi explicada. Comecemos pelo que a maioria das pessoas não sabe. O morango é uma das frutas mais tratadas com pesticidas na agricultura americana. Ano após ano, ele lidera a lista da dúzia suja do Environmental Working Group, um ranking de produtos com maior teor de resíduos de pesticidas, mesmo após lavagem cuidadosa. Em idosos, cujo sistema de desintoxicação funciona mais lentamente, essas substâncias não são facilmente eliminadas do corpo. Elas se acumulam nos tecidos, incluindo os do cérebro, onde podem prejudicar a função neuronal e enfraquecer os vasos sanguíneos por dentro. Pesticidas não são apenas irritantes que permanecem na superfície. Muitos deles, especialmente os usados no cultivo industrial de morangos, são neurotóxicos. Isso significa que eles danificam as células cerebrais e aumentam o estresse oxidativo em neuronídeos envelhecidos. Com o tempo, isso leva ao enfraquecimento das paredes dos pequenos vasos sanguíneos, especialmente na substância branca do cérebro. E são justamente essas áreas as mais vulneráveis a micro-AVC, perda de memória e declínio cognitivo. Uma vez que a destruição começa, o corpo reage com inflamação e formação de coágulos. O risco de eventos isquêmicos aumenta, mas os riscos não param por aí. O morango também contém purinas, compostos naturais que se transformam em ácido úrico no corpo. Para pessoas com gota, doenças renais ou inflamações vasculares, uma parcela considerável de idosos, o ácido úrico elevado pode desencadear uma resposta inflamatória, estreitamento dos vasos, aumento da pressão e, novamente, formação de coágulos. Uma das minhas pacientes, a senhora
Elaine Carter, de 80 anos, de Michigan, sempre amou morangos. Ela mesma os colhia em junho, congelava para o inverno, adicionava smoothies, comia punhados após o jantar. Afinal, é saudável, certo? Ela tinha uma hipertensão leve. Tomava diuréticos e ocasionalmente reclamava de dores nas articulações. Com o tempo, começaram a surgir tonturas matinais e inchaço nas articulações que não passavam. Certa manhã, ela acordou com dormência na mão direita e fala arrastada. A tomografia computadorizada confirmou um AVC isquêmico leve. Seus exames mostraram níveis elevados de ácido úrico, sinais de estresse oxidativo e inflamação crônica de baixo grau. Tudo indicava um processo lento, mas constante, agravado por anos de consumo de morangos com resíduos de pesticidas e excesso de purinas. Um hábito que ela considerava saudável, na verdade, tornou-se um risco diário. E sim, o coágulo se formou, e seu corpo não conseguiu mais lidar com ele. Elaine sobreviveu, mas agora vive com leves falhas de memória e distúrbios de sensibilidade na mão. Com lágrimas nos olhos, ela me disse: "Eu pensei que estava fazendo tudo certo." E isso me lembrou o quão importante é o contexto na nutrição de idosos, porque mesmo chamados superalimentos podem se tornar tóxicos no corpo errado, na hora errada, sob as condições erradas. Então, o que fazer? Se você come morangos, compre apenas orgânicos. Lave-os cuidadosamente todas as vezes, não os coma diariamente e não dependa deles como sua principal fonte de antioxidantes. Se você tem gota, problemas renais ou toma medicamentos para pressão, consulte seu médico antes de incluir morangos em sua dieta regular. Tenha especial cuidado com morangos congelados, especialmente em smoothies prontos. Eles frequentemente vêm de grandes fazendas no exterior com ainda menos controle de segurança. O que você não sabe pode prejudicá-lo lenta e silenciosamente, até o dia em que um coágulo prive de suas palavras, equilíbrio ou independência. E se o morango surpreendeu, espere. Agora falaremos sobre uma fruta que parece exótica, benéfica e está presente em muitos suplementos para o coração. Mas, na verdade, ela pode desregular a pressão arterial e causar AVCs matinais, especialmente em quem toma medicamentos. Falaremos sobre a manga e por que essa doce fruta tropical talvez não deva mais fazer parte da sua dieta. Manga, picos de açúcar e interferência medicamentosa. Para muitos idosos, a manga é um deleite tropical, uma espécie de recompensa por um estilo de vida saudável. Macia, aromática, naturalmente doce. É servida em saladas de frutas, adicionadas smoothies em cafés saudáveis, vendida seca como um lanche saudável. A polpa laranja brilhante parece uma sobremesa dada pela própria natureza. E é assim que ela é anunciada. Mas para idosos, especialmente aqueles que tratam doenças cardíacas, pressão alta ou tomam vários medicamentos, a manga pode ser um destruidor silencioso. Ela pode aumentar o risco de AVC de uma forma que raramente é alertada, mesmo por médicos. Aqui está a verdade incômoda. A manga é uma das frutas mais açucaradas na dieta americana. Uma xícara de manga madura contém quase 45 gramas de açúcar natural, mais do que um donut comum. Ao contrário dos carboidratos complexos, o açúcar da manga é absorvido instantaneamente, causando um pico acentuado de glicose, seguido por um pico de insulina e uma queda rápida. Em idosos com resistência à insulina, diabetes tipo 2 ou pressão arterial instável, essa montanha-russa pode danificar seriamente os vasos sanguíneos, especialmente os que nutrem o cérebro. Quando o açúcar aumenta drasticamente, o corpo responde com inflamação, as artérias se estreitam, a circulação diminui. Nos vasos sensíveis do cérebro, a inflamação causa microfissuras nas paredes. O corpo reage imediatamente, tentando repará-las, e forma coágulos. Essa é uma defesa natural. Mas em vasos já estreitados e rígidos pela idade, esses coágulos se tornam o início de um AVC. Mas isso não é tudo. A manga não apenas desregula os níveis de açúcar. Ela contém um composto que interfere na capacidade do fígado de metabolizar medicamentos. Um deles, a mangiferina, em alguns estudos, demonstrou a capacidade de retardar o sistema enzimático do fígado, conhecido como CYP450. É esse sistema que é responsável pelo processamento de muitos medicamentos prescritos. Quando esse sistema é inibido, os medicamentos se acumulam no corpo, causando overdose, efeitos colaterais ou interações perigosas. Se você toma amlodipino, metoprolol ou até mesmo estatinas comuns, isso pode causar uma queda excessiva da pressão arterial ou arritmias cardíacas sem qualquer aviso. Vou contar sobre o Sr. William Booker, um bombeiro aposentado de 83 anos de Nevada. Ele se orgulhava de se manter ativo,
caminhadas diárias, alimentação equilibrada, escolha de alimentos saudáveis para o coração. Há alguns meses, ele começou a comer fatias de manga seca todos os dias após o almoço. Decidiu que era melhor do que biscoitos. Ele também tomava medicamentos para pressão e fibrilação atrial. Depois de algumas semanas, começou a notar tontura matinal e um dia caiu ao se levantar da cama. A esposa o encontrou pálido, confuso, com o canto da boca caído. No hospital, a tomografia computadorizada mostrou um AVC isquêmico leve. A pressão arterial estava criticamente baixa, e a concentração de medicamentos no sangue, anormalmente alta, apesar da dosagem correta. Quando eu e o médico assistente começamos a analisar a situação, ficou claro, a manga seca sobrecarregava seu fígado, prejudicando a metabolização dos medicamentos. Os picos de açúcar pioravam a situação. Isso criou as condições ideais para a formação de um coágulo. William sobreviveu, mas o AVC afetou sua coordenação e memória de curto prazo. Agora ele vive com um lembrete constante de como um produto natural quase destruiu tudo. É por isso que recomendo fortemente que os idosos reconsiderem sua relação com frutas tropicais como a manga. Sua doçura mascara o perigo. Não se trata apenas do açúcar, mas de como ela interage com o corpo que envelheceu e com o coquetel de medicamentos dos quais muitos dependem. Mesmo algumas fatias, especialmente secas, podem perturbar o delicado equilíbrio. O que é seguro aos 30, pode ser um desastre aos 70. Qual a saída? Se você realmente ama manga, coma em quantidades muito pequenas, não mais do que alguns pedaços. Apenas durante o dia, nunca antes de dormir. E sempre combine com proteína ou gordura para reduzir o pico de açúcar. Se você toma algum medicamento, especialmente para o coração, colesterol ou pressão, consulte seu médico. A manga pode não ser mais para você, porque na idade adulta, quase não nos resta margem para erros. O que tolerávamos tranquilamente na juventude, agora pode ter sérias consequências, mesmo que seja uma fruta. Conclusão: a verdade sobre frutas, envelhecimento e proteção cerebral. Após a descrição de 9 frutas que parecem saudáveis, até inofensivas, mas que podem aumentar silenciosamente o risco de AVC, o leitor pode se sentir perplexo, talvez até traído. A vida inteira, as pessoas foram ensinadas: frutas são medicina natural, um presente da terra, algo em que se pode confiar sem dúvidas. Mas a verdade, especialmente para aqueles com mais de 60 anos, é muito mais complexa e muito mais importante. O envelhecimento muda tudo. A comida que uma pessoa comia aos 30 ou 40 anos já não age da mesma forma. Os rins filtram mais lentamente. O fígado processa medicamentos com menos eficiência, os vasos sanguíneos tornam-se frágeis, menos elásticos, e o cérebro, o órgão mais sensível, reage cada vez mais às flutuações de pressão, açúcar e fatores de coagulação. Isso significa que cada sim ou não no prato tem suas consequências. Muitos idosos, com as melhores intenções, constroem inconscientemente hábitos que colocam seu cérebro em risco. Uma banana com um medicamento, uvas como lanche, abacaxi depois do jantar, suco de laranja pela manhã. Tudo isso parece comum, inofensivo, mas por baixo da superfície, uma cadeia de mudanças ocultas é desencadeada: inflamação, estreitamento dos vasos, espessamento ou afinamento excessivo do sangue, formação de coágulos. E tudo isso acontece sem dor, sem sintomas, até que uma catástrofe ocorra. Como neurologista, 6 consequências. Pessoas que acordaram bem e terminaram o dia na UTI. Pacientes que perderam a fala, a capacidade de se mover, de reconhecer seus entes queridos por causa de um coágulo do tamanho de um grão de arroz no lugar errado, na hora errada. E o pior de tudo, essas tragédias poderiam ter sido prevenidas não com novos medicamentos, mas com uma abordagem consciente da nutrição. Mas o importante é o seguinte: nem todas as frutas são perigosas. Algumas, se escolhidas corretamente e consumidas com consciência, podem se tornar poderosas aliadas na proteção do cérebro, do coração e da sua independência. O que eu recomendo? Primeiro, frutas vermelhas, mirtilo, framboesa, amora. Elas contêm pouco açúcar, são ricas em antioxidantes e polifenóis que protegem os vasos e reduzem a inflamação. Não causam picos acentuados de açúcar, não interagem indesejavelmente com medicamentos e naturalmente apoiam a memória e a circulação. Segundo, maçãs verdes, especialmente a variedade Granny Smith. Elas se destacam pelo baixo índice glicêmico e são ricas em flavonoides, que são extremamente benéficos para a saúde cerebral. Em combinação com um pedaço de queijo ou manteiga de nozes, elas representam uma fonte de energia ideal e suave.
Terceiro, abacate. Sim, também é uma fruta, rica em gorduras saudáveis que contribuem para a regulação da pressão arterial e a manutenção da função nervosa normal. Contém potássio, mas de uma forma que é absorvida lentamente pelo corpo, sem picos acentuados. Quarto, limões e limas. Devem ser usados não como um lanche independente, mas como um aditivo à água ou pratos. Eles promovem a limpeza do fígado e melhoram a digestão, não contêm açúcar e praticamente não interferem na ação dos medicamentos. Quinto, romã, mas apenas em doses muito pequenas. Seu suco é extremamente concentrado. Se você gosta, dilua com água e limite-se a alguns goles. Pode ser útil, mas requer cautela, especialmente ao tomar medicamentos para a pressão. E o mais importante é o horário das refeições. As frutas devem ser consumidas na primeira metade do dia, nunca com o estômago vazio. E sempre em combinação com proteína ou gordura para retardar sua absorção. Em hipótese alguma, coma frutas antes de dormir. Nesse período, a circulação sanguínea diminui, e um pico de açúcar ou acidez pode causar danos imperceptíveis, mas bastante significativos. Permita-me ser direto, isso não é um apelo ao medo. É uma manifestação de respeito à idade, ao corpo, aos sinais que ele emite. As pessoas não se tornam frágeis, mas se tornam diferentes. Isso não significa que se deva renunciar à alegria e à plenitude da vida. Significa que se deve desfrutar conscientemente, com a sabedoria e a dignidade que a pessoa já possui. As pessoas chegaram a esta fase da vida graças ao cuidado, aos esforços e à experiência acumulada. Não permita que um hábito inocente, uma fruta em que você nunca pensou, se torne o ladrão silencioso da sua saúde. Porque cada hábito, até mesmo o lanche mais simples, aproxima a pessoa de uma mente clara e estabilidade, ou a leva ao risco. Leia os rótulos dos produtos, faça perguntas, reflita cuidadosamente sobre o que está em seu prato e qual impacto isso terá em você, não hoje, mas daqui a uma semana ou um mês. Agora, a pessoa come não apenas para viver, mas para permanecer quem é, clara, forte, autêntica, com o conhecimento certo, escolhendo as frutas certas e consumindo-as no momento certo. Manténase sabio, manténase vigilante. E lembre-se, seu cérebro percebe atentamente tudo que você o alimenta. Alimente-o com o futuro que você merece.